Olha, o Itaú BBA divulgou que as ações da Burger King estão negociadas a preço de liquidação. Eles classificaram que o potencial de alta é de 127%. Traçaram aí um preço-alvo de R$ 9,00 para as ações da Burger King. A instituição tem classificação Alto Perform para os papéis, equivalente à compra com preço-alvo de R$ 9,00, uma alta de 127,8%. Recentemente ela estava negociada aí na casa dos R$ 3,08, né? Segundo a equipe do Itaú BBA, esse valor pode ser dito que é um valor de liquidação. A instituição aponta que há um potencial enorme aí de valorização. Não acompanho a empresa, não estudo a empresa, mas recomendo que, se você vê notícias assim, seja dadas por bancos, por corretoras, por quem quer que seja, seu procedimento básico padrão é, se interessar, estudar a empresa, para chegar à conclusão se vale a pena ou não, ok? Sem estudo, seguir dica, esquece. Esse não é o comportamento de um investidor. É preciso investir em leitura, em conhecimento, para tomar uma decisão correta, inteligente e consciente. Eu não consigo, eu não tenho tempo, coloca seu dinheiro no fundo de investimentos e deixa alguém investir para você. Mas isso é o melhor? Não, o melhor é você estudar, aprender e chegar às suas próprias conclusões. Mas se você não tem tempo, coloca na mão de um profissional, no fundo de investimentos. Entendeu? Essa é a regra. Não há segredos quanto a isso. Não há segredos quanto a isso. Olha, uma atitude da Arezzo maravilhosa. Eu gosto muito da Arezzo enquanto empresa, enquanto modelo de gestão. E essa atitude dela me fez ficar mais fã. A Arezzo antecipou pagamentos a fornecedores por conta dos juros altos e da escassez de crédito. Quem acompanha os nossos vídeos aqui sabe que o Roberto Campos Rousseff, irmão da Dilma Rousseff, que destruiu a economia brasileira, Roberto Campos Rousseff tenta fazer o mesmo. Não terá o mesmo sucesso que a Dilma, porque ele vai ficar menos tempo no poder. Ele já sai no final do ano que vem. A Dilma não, ficou 5 anos destruindo a economia brasileira. Ela foi mais competente em função do tempo de cadeira. Graças a Deus, Roberto Campos Rousseff não terá o mesmo tempo, não terá a mesma sorte, né? Para nossa sorte. E aí, por conta dos juros altos, isso está asfixiando as empresas brasileiras. Quem não tem caixa está asfixiado. Muita empresa está encontrando meios de vender operações para reduzir dívidas, para gerar caixa, para fazer custear o seu fluxo de caixa, né? E a Arezzo, bem capitalizada, bem gerida, percebeu que a sua cadeia produtiva, ou seja, os seus fornecedores, não tinham a mesma facilidade que ela. E aí o que é que ela fez? Ela começou a antecipar pagamentos futuros para gerar oxigênio para a sua base de produção. Muito inteligente por parte da Arezzo essa atitude, muito bacana essa atitude da Arezzo, digna de aplausos e de elogios, né? A Arezzo atendeu ao pedido de sua extensa lista de fornecedores e está adiantando pagamentos como forma de atenuar os efeitos da contração econômica, do aperto monetário e dos empréstimos bancários. O assunto foi um dos principais da teleconferência de apresentação de resultados do primeiro TRI, realizados agora recentemente. Com a taxa de juros elevadas, alguns fornecedores pediram para que adiantássemos os pagamentos. Nós entendemos a situação deles, resolvemos assumir as consequências disso aqui no nosso balanço, que é um balanço mais robusto do que o dos nossos fabricantes, obviamente, disse Alexandre Birman, CEO da Arezzo. Temos total consciência de que essa é uma atitude correta dentro de um momento de tanta estafa para os nossos fornecedores. A tendência, no entanto, é dessa condição se normalizar ainda este ano. Isso não foi algo definido como recorrente e pretendemos então, a partir das compras de verão que iremos receber no segundo semestre de 2023, voltar aos prazos de pagamento históricos aos fornecedores. Qual a ideia? A ideia é ajudar os fornecedores, né? O CEO da empresa, ele ressaltou que a missão da Arezzo é zelar pela saúde dos seus parceiros, sejam fornecedores ou franqueados.
O executivo também lembrou que na pandemia a companhia já havia feito algo semelhante, não é a primeira vez. Na pandemia, nós mostramos nosso comprometimento com esse princípio, não cancelando pedidos, conseguindo estender o prazo de pagamento de parcela de royalties para todos os nossos franqueados. Com isso, mantemos todos os nossos fornecedores com a saúde financeira intacta, bem como os nossos franqueados. Rafael Sachete, CFO da Arezzo, ele disse que a questão envolve um cuidado com a cadeia de abastecimento. A nossa cadeia está sólida, muito bem estruturada. As parcerias que a Arezzo construiu em sua cadeia de fornecimento são muito longas e esses fornecedores são de longa data. Eles estão presentes, estão firmes, fortes financeiramente, garantiu. Tomamos uma decisão momentânea, no momento de um mundo mais incerto, de taxas elevadas, de escassez de crédito para determinadas empresas. As negociações para o abastecimento do segundo semestre já refletem os mesmos patamares do ano passado. Então está aí a atitude da Arezzo exemplar. Parabéns à diretoria da Arezzo, né? Seria ótimo que toda empresa tivesse essa consciência, mas a Arezzo não é a maioria, é minoria. Uma minoria diferenciada, não é a maioria, que isso fique claro. O atual presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, comandou a empresa também no período de 2016 e 2021, quando teve início a discussão sobre o processo de privatização da companhia. Esse processo vem sendo atacado por integrantes do governo. Wilson Ferreira diz que os questionamentos fazem parte, mas afirma que o processo foi robusto, transparente e legítimo. Em entrevista recente, numa conferência do Itaú BBA em Nova York, Ferreira também lembrou o óbvio. O barulho criado pela possibilidade de reversão da venda da Eletrobras pode afastar investidores estrangeiros de outros projetos de infraestrutura que o Brasil tanto precisa. Então, esse é um assunto que tem saído aí muito na mídia, mas essa, para mim, é uma pauta morta, nasce morta. Né? A questão do saneamento básico, o fim do marco do saneamento básico, né? já está caindo por terra. A questão da reestatização da Eletrobras, isso também vai cair por terra. Não há espaço na Câmara de Deputados e no Senado Federal para esse tipo de aberração ser aprovada. Zero de possibilidades disso ser aprovado. Zero. Eu entendo que não tem a menor chance de aprovação. Preocupação com isso é perda de tempo. Não perca seu tempo criando cenários de terror. Né? Não perca seu tempo com isso. Olha, o Nouriel Rubini disse o seguinte, se você não sabe quem é, dá um Google aí. Ele foi um dos economistas que anteciparam a crise de 2008. Né? Ele disse o seguinte, o Lula 4 tem um discurso populista, mas também tem restrições práticas. Ele tem uma visão otimista para o Brasil e diz que os Estados Unidos subestimam a América Latina, enquanto a China se aproxima da região. O economista Nouriel Rubini é conhecido como Dr. Apocalipse, Dr. Catástrofe, por suas previsões para a economia americana e global. Algumas já se mostraram corretas, como foi o caso da bolha.com e da crise do subprime. Ele continua mapeando riscos e lançou recentemente um livro que lista as 10 maiores ameaças globais. Mas Rubini está otimista com o Brasil, país que ele conhece bem, diz que adora o Brasil. O fundamental, no entender de Rubini, é que ele acredita que é um super ciclo de commodities que está em curso e que vai durar pelo menos pela próxima década. Parece um contrassenso diante da projeção média dos economistas, de que tem uma recessão à frente em diversos países. A projeção do Citigroup, por exemplo, é de que o Brasil tem uma recessão no segundo e terceiro tri e que os Estados Unidos chegam ao final do ano com esse diagnóstico. Rubini disse o seguinte, temos que separar as forças cíclicas das forças seculares. Há certamente uma desaceleração no crescimento econômico nos Estados Unidos e em países desenvolvidos. A boa notícia é que estamos diante de uma retomada da China, que será capaz de crescer 5% ou mais este ano. E tem também a demanda por uma variedade de commodities. E a Índia, que também tem um crescimento robusto. Rubini disse, em Nova York, num evento que tinha a presença de diversos brasileiros
de que está otimista com a perspectiva da economia brasileira. Desculpe. Há uma correção de preços temporária em algumas commodities, como vimos no caso do petróleo. Mas o fundamento do mercado de energia hoje é que há um subinvestimento considerável em combustíveis fósseis, com um crescimento em renováveis ainda insuficiente para compensar isso. Não é que ele esteja desconectado do contexto político brasileiro e dos desafios para atrair investidores estrangeiros ou mesmo animar os locais. Mas ele diz o seguinte: Lula 4, considerando Lula 1, Lula 2 e Dilma, tem um discurso que soa muito mais Dilma do que o Lula 1 ou Lula 2. Mas a direção será construída por vários fatores, como um Congresso Nacional que ele não controla, que ele não vai controlar, e não aprova neste Congresso legislações radicais em política econômica. Não há chance disso acontecer. Outro ponto é que o mercado privado brasileiro continua ativo e vigilante. Reduzir privatizações é aceitável, agora revertê-las em absoluto. Goste ou não, qualquer país, ou quase todos, está sujeito à disciplina do mercado, pois seus spreads aumentam, sua moeda se desvaloriza, os investidores vão embora. Ele sentou no almoço numa mesa composta, dentre outras pessoas, pelo Wilson Ferreira Júnior, presidente da Eletrobras. O terceiro ponto que ele destaca também é que eu acho que o Lula quer ser bem-sucedido. Entre a retórica que soa muito populista e o que ele pode fazer na prática, inclusive com um BC independente, são limitantes a favor do Brasil e não contra. Aos convidados, Nouriel Rubini também falou sobre os riscos geopolíticos e como o Brasil se posiciona. Para o economista, os Estados Unidos subestimam a América Latina. A China é ativa no engajamento com a região, o que é positivo para o Brasil, porque essa aproximação não é só com relação a commodities. Os Estados Unidos vão se dar conta que precisa de uma política proativa comercial de investimentos, financiamento e operações ligadas ao clima, ao invés de ficar só apontando o dedo. Rubini cita o fato de Dilma Rousseff ser presidente do Banco dos BRICS e como isso eventualmente pode resultar num agrado ao parceiro chinês, com o Brasil fazendo algumas operações, por exemplo, em yuan. Há uma grande discussão sobre a soberania do dólar e se ela poderia estar ameaçada pelo yuan. Mas a moeda chinesa está sujeita a controle de capital, não tem liquidez como o dólar e não é conversível. Pode haver algum volume nesse sentido, mas também muita cautela. O economista diz que o Brasil não deve ficar sujeito às sanções americanas a se aproximar da China, devido ao tipo de relação comercial. As restrições machucam mais exportadores de tecnologia, como fabricantes de semicondutores no Japão, Taiwan e Coreia. Mas para quem produz soja e outras coisas, não é considerada uma questão geopolítica relevante. Ninguém vai proibir o Brasil de vender para a China. Olha, muito bacana a visão do Nouriel Rubini, compartilho com ela. Eu acho que há motivos sim para sermos otimistas e acreditar em dias melhores. Eu acredito e recomendo que você também acredite. Deixe de se contaminar pelo viés ideológico, seja de direita ou de esquerda, né? Isso não ajuda em nada na postura de investidor, acredite. Bom, a Braskem confirmou ter recebido oferta de R$ 47,00 por ação da Adnoc e do fundo de investimentos Apollo. O preço por ação se divide em R$ 20,00 pagos à vista e R$ 20,00 pagos com debêntures perpétua e aproximadamente R$ 100,00 como pagamento diferido na forma de Warrant. A Novonor, que é dona da Odebrecht, a antiga Odebrecht, que é dona da Braskem, confirmou que existe essa operação. A oferta já foi antecipada pelos outros veículos aí de comunicação, broadcast, o valor econômico, né? E diz que a proposta não vinculante estabelece R$ 47,00 por ação, com os ajustes usuais a esse tipo de transação. Em fato relevante, comunicado à CVM, a Braskem informou que as ações da Novonor estão alienadas fiduciariamente aos bancos credores e que a oferta é também destinada a essas instituições financeiras que precisam concordar. A Novonor reitera que a oferta encontra-se sob avaliação e ressalta que não há qualquer decisão, ainda que preliminar, tomada a esse respeito.
A proposta não vinculante recebida pela Novonor restabelece R$ 47,00 por ação com os ajustes usuais a esse tipo de transação, que poderá representar 4% entre a assinatura e a conclusão da operação. Então está aí, uma proposta na mesa para a Novonor com relação à Braskem. Há uma dúvida que o pessoal pergunta, e a Petrobras vai concordar? A Petrobras é uma das sócias também, mas ela não pode impedir a Odebrecht, a Novonor, de vender suas ações, né? Então, não há nenhuma restrição nesse sentido. O que a Petrobras pode querer é ofertar um preço maior para comprar a parte da Novonor. Vai fazer isso? Creio que não, né? Creio que não. Então, fica aí essa reflexão sobre este assunto. A Oi divulgou projeções de resultados para os próximos anos. A Oi divulgou projeções de resultados para os próximos anos. Ela reduziu as projeções do último estudo. O corte foi concentrado na Oi Fibra, braço que abrange o negócio de internet por fibra ótica. O corte nas projeções consolidadas não foi muito maior porque o grupo subiu as expectativas para a Oi Soluções, que oferece serviços de tecnologia da informação para empresas, e também para o seu braço que abrange os serviços legados e as subsidiárias Serede e Tato. Para a receita líquida consolidada, a previsão atualizada é de chegar a 10,9 bilhões de reais em 2024. Vamos arredondar, 11 bilhões de reais. Em 2026, 13 bilhões de reais. Em 2027, 15 bilhões de reais. Em 2027. Houve uma desaceleração de expectativas na evolução do faturamento, tendo em vista que no plano anterior era alcançar 11 bilhões,8 em 2024, 13,3 em 2026 e 16 bi em 2027. Para o EBITDA, a projeção atualizada é de 863 milhões em 2024, 2,42 bilhões em 2026, 2,42 bilhões em 2026. Então está aí alguns números que a empresa divulgou. Outra métrica que eles divulgaram diz respeito aí à questão da operação de empréstimo, né, que foi feito aí de 275 milhões de dólares com os credores, que faz parte de um pacote mais amplo que pode chegar a 5 bilhões de reais em novo empréstimo com os credores. Segundo a Oi, a alteração dos números do novo estudo está relacionada a uma série de fatores que transcorreram desde o fim do ano passado até aqui. Entre os fatores listados está o acordo com os credores sobre os termos e condições para uma reestruturação de dívida. A companhia também citou que foi necessário incorporar visões atualizadas sobre o cenário macroeconômico, ambiente competitivo. A Oi informou também que passou a considerar os indicadores operacionais e financeiros referente ao ano de 2022, ainda em caráter não auditado, bem como a definição do seu orçamento para 2023. O último fator citado pela Oi foram as premissas atualizadas sobre os resultados esperados nas negociações sobre futuras obrigações com relação à Vital. O plano de longo prazo da Oi, ela não incorporou potenciais vendas de ativo, como sua participação na Vital, nem os benefícios esperados com o processo de arbitragem com a Anatel. A fibra foi o foco dessa desaceleração da empresa, né, uma pisada aí de freio. A projeção, né, de casas conectadas foi reduzida aí em aproximadamente 10%, tanto no curto quanto no longo prazo. Ainda assim, a Oi Fibra é descrita como um motor de crescimento do grupo, com posição e ativos únicos para capturar a grande demanda por conectividade de fibra no Brasil. Os números atualizados prevêem 5,7 milhões de casas conectadas em 2024,
7,7 milhões de casas conectadas em 2026 e 8 milhões de casas conectadas em 2027. Embora não tenha explicado, é sabido que a competição tem crescido entre provedores de banda larga e que essa maior dificuldade de captação de clientes está um pouco associada também à questão dos preços. O novo plano da Oi estima uma receita líquida com a Oi Fibra de 6,7 bilhões em 2024, 11,7 bilhões a partir de 2027. Então, alguns números divulgados pela Oi que vale a pena ter no radar. Alguns números que vale a pena ter no radar. Obviamente, há de se ver se tudo isso faz sentido, se tudo isso tem nexo, né? Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.